altas habilidades e superdotação. Reconhecendo a criança com altas habilidades e superdotação. Quando falamos desse reconhecimento, temos que pensar na identificação. E para falarmos da identificação, é interessante levantarmos algum tipo de documento, algum inventário de identificação. E para isso, no inventário, alguns aspectos são importantes, né? Mais particularmente, dois grandes aspectos. Primeiro, são as características gerais do comportamento dessas crianças. Alguns elementos importantes. Crianças que apresentam uma boa memória, que têm uma atenção concentrada, né? Então, especificamente uma atenção, mas uma atenção bem focada. Um outro aspecto, a persistência, né? A insistência nas tarefas. A independência e a autonomia, né? São crianças que demonstram muito claramente essa independência e essa autonomia. Não significa que elas estão certas, né? Mas elas são autônomas e independentes. Uma outra característica importante são os interesses, né? O interesse por área, o interesse por tópicos. Elas se interessam por questões particulares, por questões específicas. Uma outra característica interessante é a facilidade de aprendizagem, né? Há uma disponibilidade para aprender, né? Muito presente, né? Muito forte nessas crianças. Uma outra característica é a criatividade e a imaginação. Então, uma condição de fantasiar, né? De imaginar um pensamento, né? Muito criativo, muito imaginativo, né? Contam muitas histórias. Uma outra característica é a iniciativa, né? Então, são crianças que se colocam diante das tarefas de pronto, né? Imediatamente. Ainda vamos identificar algumas crianças com uma característica nata de liderança, né? São líderes, né? Já muito pequenos. Uma outra característica bem importante é o vocabulário. Essas crianças têm normalmente um vocabulário avançado se comparadas com crianças da mesma faixa etária, né? Uma riqueza na linguagem, na articulação das palavras, né? Então, um vocabulário bastante avançado para a idade. Uma outra característica importante é a facilidade para interagir com crianças mais velhas ou adultos. Isso chama a atenção nas crianças com altas habilidades, né? Essa possibilidade de interação, né? Normalmente com crianças mais velhas ou ainda com adultos. E uma outra característica também interessante, né, e que não se apresenta de uma forma tão frequente nas crianças e que nessas isso vai se apresentar, é o interesse por livros, né, ou por outras referências, por outras fontes de conhecimento. Uma outra característica interessante é o alto nível de energia, né? São crianças com muita atividade, né? Que demandam, né? Um número grande de tarefas para serem executadas. Uma outra característica que podemos levantar nesse inventário é a preferência por situações e objetos novos. A novidade, né? São crianças que gostam de novidade, essa curiosidade, né? Esse espírito investigativo é muito presente nessas crianças. Uma outra característica e bem marcante é o senso de humor. São crianças muito humoradas, né? Muito tranquilas, né? Naquilo que diz respeito às relações cotidianas. É muito fácil relacionar-se com elas. Uma outra característica é a originalidade, né? Já falamos disso. Isso marca, né, uma característica importante dessas crianças, a forma como resolvem os problemas. Falei a vocês que esse inventário para a identificação das crianças com altas habilidades se organiza em dois grandes tópicos, né? O primeiro, as características, né, dessas crianças, e agora um segundo tópico, que são as habilidades cognitivas, as habilidades específicas das crianças com altas habilidades, que nos servem de indicativos, né, para que nós possamos, aí sim, tomar essa criança mais
atentamente e verificar, né, a validade, né, a veracidade de que são crianças com altas habilidades. Então, dessas habilidades cognitivas, uma das primeiras características é a fluência, né? Então, são crianças que produzem muitas ideias em respostas a um problema. Quer dizer, um problema para elas não tem apenas uma única solução. Uma outra habilidade importante é a flexibilidade, a forma como elas se aproximam dos problemas, né? Das situações que lhes são colocadas, dos desafios. A forma como ela se aproxima para buscar, né, essas soluções. Normalmente não é da forma como nós esperamos, da forma que é estabelecida como padrão. Então, essa flexibilidade é bastante presente na abordagem dos problemas e na solução dos problemas que ela apresenta. Uma outra habilidade importante, né, mais uma vez, destacar a originalidade, a raridade, né, com que elas apresentam as respostas. Não é da forma como nós estamos habituados. Tem sempre algo muito diferente, muito particular da forma como elas buscam essa solução para os problemas, da forma como elas articulam, né, os pensamentos, as ideias para propor ações. Uma outra habilidade relacionada a essas habilidades, elas têm correlação umas com as outras, é a elaboração, né? O modo como elas adicionam detalhes aos problemas, né? Como elas interligam as ideias, né? E dando a isso, a esse modo, né, de solução, de resolução dos seus problemas cotidianos, um desenvolvimento muito particular, né, uma forma muito particular de desenvolver e solucionar essas ações. Uma outra habilidade é a definição do problema. A forma como ela identifica o verdadeiro problema é bem particular, né, é bem específico e característico dessas crianças. Uma outra habilidade é a visualização, né? A forma como ela pensa sobre o problema, a forma como ela utiliza da fantasia e da imaginação. Então, da mesma medida em que estão trabalhando manualmente, ela está pensando alto, ela está falando sobre aquilo que ela está executando. Uma outra habilidade é o pensamento, né? A forma como ela articula, né, as suas ideias, né, dentro de um contexto, dentro de um ambiente, né, na resolução das tarefas que vão sendo apresentadas a ela. Uma outra característica importante é a avaliação, né? O modo como elas se posicionam frente às situações de avaliação, né? As considerações que entendem sejam relevantes ou irrelevantes, né? São crianças muito críticas, né? Que não aceitam as avaliações sem contestação. Uma outra característica, a condição de análise, né, e a condição de síntese, né, também, né, na resolução de problemas, no modo como enfrenta o seu cotidiano. Uma outra característica importante para a identificação dessas crianças é a transformação, né? Sempre algo novo, né? De dar, né, um novo uso àquilo que já está posto, né? Então, essa condição de criatividade, de inovação, está sempre muito presente, né? Não são crianças que repetem padrões, né? Elas estão sempre inovando, criando, fazendo diferente, o que não significa em algumas dessas ações, que faça de uma forma acertada, né, correta, mas é muito mais pela produção, né, pela condição das habilidades cognitivas. Vale ainda destacar um outro aspecto que é a concentração, né? Falava disso, a atenção concentrada diante das tarefas que realiza, né, das ações que realiza, mesmo que seja no brincar, né, mesmo que seja nas atividades lúdicas. Então, esses aspectos, né, das características da criança e esses aspectos das habilidades cognitivas nos ajudam como um inventário para identificação, para dar os indicativos de altas habilidades, né? E nós podemos recorrer a ele, né, de uma forma bastante informal para levantar essas crianças e aí sim propor uma avaliação formal que possa diagnosticar altas habilidades e superdotação.